E aí a gente começa a entrar no terreno. Ai, Flávio Bolsonaro quer uma interferência americana. Olha o governo Lula mandando gente para interferir nas nossas eleições através da censura, porque essa é a pauta significativa, a parte eleitoral. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Sim, meus amigos, o Brasil, através do governo Lula, tinha uma representante nesse evento para discutir como eles podem te censurar ainda mais. A representante foi Mariana Ferreira Tielli, vice-cônsul do Brasil em São Francisco. E aí que é engraçado, porque eu cheguei lá no Congresso para uma reunião com eles, para a gente debater os dados e tal, e o que eles tinham. Aí eu sento na mesa de reunião e eles falam assim: você conhece Mariana Ferreira? Aí eu falei: conheço, claro. Mariana Ferreira conheço, claro. Mariana Ferreira foi minha diretora de jornalismo na Jovem Pan. E hoje acho que ela está no SBT Brasil, mas foi minha diretora de jornalismo da Jovem Pan. Foi uma ótima diretora comigo, não tenho nenhuma reclamação, nunca interferiu uma vírgula no que eu falasse. Aí a reportagem: pois é, ela estava lá na reunião sobre censura na universidade. Eu falei assim: a Mariana, a Mari? Não era outra Mariana Ferreira, essa era Mariana Ferreira Tielli, que é vice-cônsul do Brasil, que estava lá, e tinham várias, aquele Julian Eamon Grant, a comissária de e-safety da Austrália, Gerard Graff, enviado sênior da União Europeia para assuntos digitais, Julia Geneletti, responsável pelas políticas do famigerado Digital Service Act, Jonathan Porter, assessor econômico sênior do Office of Communication do Reino Unido. Ora, pega aí, Brasil, Austrália, União Europeia e Reino Unido. Coincidentemente, os países, ou o bloco de países, que mais contribuíram para o complexo industrial da censura exposto pelo governo Trump. E sabe o que os americanos disseram sobre o objetivo desse evento? Eu vou ler aqui para vocês no relatório. O propósito ostensivo do evento era reunir formuladores de políticas públicas, acadêmicos e experientes especialistas do Vale do Silício para discutir o estado da conformidade da fiscalização das regulamentações existentes relacionadas à confiança na segurança online. Na realidade, essa mesa redonda reuniu autoridades estrangeiras que visaram diretamente minar a liberdade de expressão americana e representam uma séria ameaça à primeira emenda. Reparem no que está sendo dito no relatório. Nós estamos descobrindo que o Brasil, no governo Lula, participou de um evento nos Estados Unidos cujo intuito era cercear a liberdade de expressão no mundo, não só no Brasil, como no Reino Unido, na Austrália, etc., influenciando inclusive os Estados Unidos. E aí a gente começa a entrar no terreno. Ai, Flávio Bolsonaro quer uma interferência americana. Olha o governo Lula mandando gente para interferir nas nossas eleições através da censura, porque essa é a pauta significativa, a parte eleitoral. Há poucos anos ninguém sabia o que acontecia no Brasil. Ninguém fazia ideia do que ocorreu nas eleições de 2022, da censura que a direita sofreu, e como é que aquela eleição completamente foi parcial em favor do Lula. Ninguém tinha acesso às ordens secretas do Alexandre, até que este mesmo comitê, que foi o comitê dos Twitter Files, começou a divulgar as ordens dos Alexandres, as ordens alexandrinas. E o que os congressistas dizem nesse relatório? Aspas. O irmão mais velho de Eduardo Bolsonaro, Flávio, é um dos principais candidatos à eleição no Brasil, com pesquisas mostrando que ele e o atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, estão virtualmente empatados às vésperas das eleições de outubro de 2026. Diz o relatório, não sou eu. As ordens de censura e o lawfare promovidos pelo ministro Moraes contra a família Bolsonaro e os seus apoiadores podem prejudicar significativamente a sua capacidade de se manifestar online sobre temas de importância pública nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira. Não só isso demonstra o que eu sempre disse aqui no programa, que os americanos estão sim de olhos nas pesquisas eleitorais e no cenário brasileiro, que a falta de engajamento prejudicou inclusive muito a manutenção da Lei Magnitsky. O Nicolas ficou muito chateado quando a gente falou isso, mas é verdade.
mas demonstra que os americanos estão bem conscientes do que está acontecendo. Que as ordens ilegais do Alexandre contra a família Bolsonaro e seus apoiadores podem sim prejudicar a capacidade da gente se manifestar e do Flávio se manifestar online sobre os temas mais importantes do Brasil. E a gente viu isso em 2022, quando era proibido falar que o Lula era abortista, amigo do Maduro, com ligação com o tráfico de drogas. E isso, evidentemente, tem um impacto eleitoral. Sem contar a maquininha. Isso não tem nada a ver com maquininha. Isso torna a eleição desleal. Em outro texto do relatório, eles dizem o seguinte: as ordens do ministro Moraes direcionadas à família Bolsonaro parecem ter caráter punitivo. Somadas às ordens de censura dirigidas àqueles que criticaram ao Supremo Tribunal Federal, essas medidas levantam preocupações de que, olha essa parte, o ministro Moraes esteja usando ordens judiciais para atingir os seus oponentes políticos. Continua o relatório. Essas preocupações são reforçadas pelo fato de que o ministro Moraes esteve entre os ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram pelo recebimento da denúncia criminal apresentada contra Eduardo Bolsonaro, colocando em julgamento, ele é o relator, por sua atuação nos Estados Unidos em defesa da liberdade de expressão e das eleições no Brasil. Essa preocupação, em novembro de 2025, ocorreu ao mesmo tempo que o ministro Moraes expedia ordens às plataformas de redes sociais para obter informações pessoais sobre Eduardo Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Que o Alexandre tinha dado ordens às plataformas para darem dados pessoais do Eduardo? O relatório continua. Essas ordens e processos podem ser mais do que simples ações retaliatórias por parte do ministro. Elas podem ter, prestem atenção nessa parte, estas ações podem ter implicações para as próximas eleições do Brasil. Embora Eduardo Bolsonaro atualmente resida nos Estados Unidos para defender o seu pai e evitar uma perseguição politizada no Brasil, seu irmão mais velho, Flávio Bolsonaro, é um dos principais candidatos às eleições presidenciais. E aí entra aquele trecho que eu disse. Faz um momento dessas ordens de censura contra a família Bolsonaro, que impedem a família de se manifestar livremente online nos meses que antecedem a eleição brasileira presidencial, pode levantar questionamentos sobre a lisura. O Congresso dos Estados Unidos está dizendo o seguinte: a máquina de censura do Alexandre de Moraes pode levantar questionamentos sobre a lisura da próxima eleição presidencial no Brasil. Eles continuam. Essas preocupações são ampliadas pelo fato de que o STF expediu ordens de censuras semelhantes contra conteúdo negativo contra o Lula durante a eleição de 2022, que acabou sendo decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos. Essa é a parte mais importante. As ordens do Alexandre sobre o Jair, o Eduardo, o Flávio, não são ordens legais, são ordens punitivas para prejudicar adversários políticos. E isso pode ter implicações para as eleições de 2026. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. O que o Flávio pediu no seu discurso no CPEC? Que queria liberdade para o povo se expressar e queria eleições limpas. O que 5 dias depois o relatório do Congresso dos Estados Unidos diz? Que há um perigo das nossas eleições não serem limpas e nós não temos liberdade de expressão, como não tivemos em 2022. Flávio e Lula estão empatados na pesquisa e aí você vai lá e impede o Flávio ou o grupo político dele. O próprio Jair Bolsonaro, o maior fenômeno das redes sociais no Brasil, está proibido de usar redes sociais. Proíbe de manifestar sobre diversos assuntos que podem favorecer e prejudicar o Lula. Que eleição livre é essa? Eu repito, a gente já viu isso em 2022. Qual era a diferença? A diferença é que em 2022 o Congresso americano não sabia nem que o Brasil existia.
Pelo contrário, em 2022 o Congresso era de maioria democrata e o Congresso estava aprovando resolução para que nós não questionássemos o processo eleitoral. 4 anos depois, 180 graus. E você pode me perguntar o seguinte, mas o que vai acontecer agora? É simples, você precisa entender as coisas para não gerar expectativa que não é baseada na realidade. Antes da gente chegar a Magnitsky, o que a gente teve que fazer? Foram várias audiências públicas, foram reuniões privadas, foram inúmeros relatórios, essa é a parte 3, foram correções de texto, checagem de referência, tem uma burocracia e bastidores que não tem como explicar. Então, tudo que nós fazemos precisa passar pela produção de documentos que oficializam a situação. Agora, a situação do Brasil deixa de ser uma opinião do Paulo Figueiredo e passa a ser uma opinião do Departamento de Estado e do Congresso dos Estados Unidos. Então não é um relatório que vai prender o Alexandre de Moraes, mas vai produzir os documentos oficiais reconhecendo a situação para que, a partir disso, os diferentes órgãos tenham capacidade e legitimidade para tomar as decisões. Existem impactos imediatos, né? O primeiro deles é que a ditadura brasileira não consegue mais se esconder. Eu digo isso aqui, Alexandre, eu ainda não tenho condições de te prender ou de te impeachment. Eu ainda não tenho essa capacidade. Mas eu tenho, graças a Deus, a capacidade de fazer com que todos os seus sigilos de ordens clandestinas sejam expostos para todo mundo. É melhor hoje, Alexandre, você emitir ordens abertas ao público. Porque as suas ordens clandestinas, eu vou trabalhar para que todas sejam expostas. Não gostei, é um absurdo. Mas você pode me xingar no plenário, você já fez. Você pode mandar o Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos cooperar com você. Você já mandou quantos pedidos de cooperação? 4? Pelo que eu li no jornal, 4? Vai mandar o 5º agora? Você pode fazer isso. Reclama com o Trump. Pede pro Joesley reclamar com o Trump. Pro Lula. Pede pro Lula ligar pro Trump e reclamar. Esse Paulo Figueiredo fica expondo as minhas ordens, isso é um absurdo. O fato é que hoje todo mundo sabe quem você é. Todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu não preciso mais explicar. Antigamente eu ficava assim, tendo que explicar quem era, quem, não sei o que, babá. Hoje eu chego nas reuniões e as pessoas já falam do Alexandre. Aquele careca com a cara de vilão de filme, né? Ora, você não consegue combater um problema que você não sabe que existe. E hoje, o mundo já sabe que existe. E quando o mundo já sabe que existe, por exemplo, um outro efeito difícil às vezes das pessoas entenderem. Todos os processos de asilo, inclusive os que a gente faz na Imigrex, todos os processos de proteção de pessoas, por exemplo, contra a lista da Interpol, todos os processos envolvendo, por exemplo, no caso do Eduardo agora, todos os processos são de documentos. Se o Alexandre hoje quiser emitir uma ordem de prisão contra o Eduardo Bolsonaro e colocar o nome dele na Interpol, o Eduardo tem documentação oficial do Congresso dos Estados Unidos para dizer que ele está sofrendo uma perseguição política. Na dúvida, a Interpol não aceita. Então você tira o poder do Alexandre. Você garante vários casos de asilo aqui. Mas essa parte é a parte inglória, digamos assim, do trabalho. As pessoas não veem, né, produzir relatório, produzir política pública, criar um entendimento sobre o tema. Então, um alarme destes sendo soado sobre a censura no Brasil é muito relevante para a gente e precede ações. Ações de que tipo? Magnitsky, Paulo? Eu falo, olha, as nossas 2 prioridades desse ano são as que o Flávio disse no discurso dele. Liberdade de expressão e observação do processo eleitoral. Que são justamente o quê? Os 2 grandes objetos desse relatório. Mas Paulo, a Magnitsky, as pessoas criaram um fetiche. A Magnitsky pode votar? Voltar? Pode, claro, isso ajuda, mas não se prendam a isso, porque a volta da Magnitsky não é a prioridade.
eu quero que ela volte, eu quero continuar trabalhando para isso, mas a prioridade são as eleições limpas e livres o quanto antes. No ano passado, a gente não tinha essa questão eleitoral, por isso a Magnitsky era a prioridade. A gente precisava da Magnitsky naquele momento para que o Alexandre não consolidasse totalmente o seu poder e a gente tivesse chance de lançar um candidato próprio em 2026, que pudesse se manifestar nas redes sociais. Ora, o Alexandre chegou muito próximo de consolidar o seu poder. Mas graças a Deus, ia nos censurar completamente, mas graças a Deus, a Magnitsky fez com que no ano passado o Alexandre passasse mais tempo tendo que se defender do que atacando. Desde então, a gente não tem mais perfis de redes sociais derrubados. Assim como a Magnitsky causou o conflito entre o Alexandre e o sistema, que hoje nos brindou com o escândalo do Banco Master. Isso é a tal da estratégia de fricção. Ano passado foi um ano de fricção pura e simples. Nós não tínhamos como ganhar a guerra, nós não tínhamos expectativa de poder. Nós tínhamos que criar fricção para o inimigo não avançar tão rápido. 2026 é uma outra realidade, a necessidade é outra. E a gente tem que adaptar, como eu disse, né? Improvise, adapt and overcome. A gente adapta as nossas ações aos objetivos do momento. E eu digo que se você olhar o programa, tenta analisar a coisa de uma forma holística, integral. Olha o programa de hoje. A gente falou do CPEC, a gente falou do relatório do Departamento de Estado e agora do relatório do Congresso americano. Se você for um pouco observador, você vai ver a direção na qual as coisas estão andando. E se você tiver uma ideia melhor, fica à vontade de fazer o que você acha melhor. Eu sou todo ouvidos, inclusive, e nada te impede as pessoas, Paulo, isso não serve, não tem problema. Arregaça as mangas aí e faz alguma coisa que importa. Porque claro que eu queria voto impresso, é claro que eu queria impeachment do Alexandre, é claro que eu queria que a CPI do INSS continuasse. Mas a verdade é que eu não sou sequer nem congressista, né? Essas coisas estão completamente fora do meu alcance. Então, em vez de reclamar as coisas, em vez de eu ficar reclamando das coisas que não estão ao meu alcance, a decisão que eu tomo é fazer o que está dentro das minhas possibilidades, e eu acho que, graças a Deus, estou conseguindo entregar. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.